Nesse momento da novela, Donatella está em seu esconderijo, quando de repente, ela ouve a campainha tocar. Ao se aproximar da porta e ver que se trata da Lara, Donatella abre rapidamente e diz: "Oi, Lara, aconteceu alguma..." Donatella não consegue terminar a frase e seu semblante muda na hora, pois Dona Irene aparece de surpresa. As duas se encaram por alguns segundos em silêncio, até que Irene respira fundo, se ajoelha já chorando e implora: "Eu vim porque eu preciso te pedir perdão. Me perdoa, minha filha. Me perdoa, por favor." Donatella fica em choque com Dona Irene, que tanto mal lhe fez, ali ajoelhada se humilhando. Mas a anciã ainda continua falando: "Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço nem que você olhe para mim, mas eu quero lhe pedir perdão." Se recompondo do susto, Donatella estende a mão para ela e diz: "Que isso, Dona Irene? Levanta, levanta." Com muita dificuldade, Dona Irene se levanta e lamenta: "Eu cometi um erro bárbaro. Eu cometi um erro pavoroso e paguei muito caro. Eu perdi o meu marido por conta desse erro." Se virando para encarar Donatella, Dona Irene faz um desabafo emocionante enquanto diz: "Tudo o que você já disse a meu respeito era verdade. Eu nunca gostei de você. Eu sempre torci para o Marcelo largar você e ficar com a Flora. Eu botei essa mulher nas nossas vidas há 20 anos atrás e agora voltei a botar de novo. Eu sou a culpada de tudo o que aconteceu. O seu sequestro, Lara. A morte do meu filho. A morte do meu marido. Eu sou culpada de tudo. A culpa é minha. É minha." Preocupada com a situação da avó, Lara passa por Donatella, se aproxima da anciã e diz: "Calma, vó. Não fica assim. A culpa não foi sua. Você foi mais uma das vítimas dessa história." Consciente da verdade, Dona Irene responde: "Não, porque não fui eu que morri. Foi o meu marido, o meu filho. Eu sou culpada por todos os horrores que vocês passaram. Você no cativeiro. E você, minha filha, foi presa e agora foragida. A culpa é minha. Que mal é esse que me assola? Tudo que eu toco apodrece." Deixando escorrer uma lágrima pelo rosto, Donatella olha bem no fundo dos olhos dela e fala: "Eu sei que o golpe foi duro, Dona Irene, mas agora não adianta mais ficar se martirizando. Isso não vai mudar nada. A senhora foi mais uma vítima da Flora, mas é claro que a senhora não gostar de mim facilitou muito para ela. A senhora passou tanto tempo achando que eu queria o seu dinheiro que quando o diabo apareceu em pessoa na sua frente, a senhora não o reconheceu." Refletindo sobre a vida, Irene ainda completa: "Tudo na minha vida foi errado. Eu não tive coragem de enfrentar o meu sonho de ser uma pianista clássica. Eu não tive coragem de casar com um homem que eu amava. Eu sempre tive tanto medo de enfrentar a vida. Era medo de tudo, das pessoas, dos sentimentos. Era tanto medo que desde que eu me entendo por gente, o meu primeiro sentimento que eu identifiquei dentro de mim foi medo. Quando eu te conheci, não é que eu não gostasse de você. Você me assustava, Donatella. Você tinha uma presença, uma segurança de ser quem você era. Você me aterrorizava de uma maneira que você não tem ideia. Era terrível conviver com você, porque você me forçava a olhar no espelho e ver tudo o que abominava em mim. A minha vida passou diante dos meus olhos e o meu medo destruiu as pessoas que eu amava. Essa é a verdadeira Irene. Eu não devia estar aqui, na verdade. Eu não devia nem ter nascido." Sentindo pena, Lara abraça, tentando passar conforto para a avó. Já Donatella comenta: "Não fala isso, Dona Irene. A senhora teve muita sorte de estar viva. A senhora está aqui, do lado da sua neta, e por mais responsável que a senhora se sinta, a senhora não foi a única a cair na lábia da Flora. Todo mundo caiu, inclusive o Marcelo e o seu Gonçalo." Lara ainda completa: "Inclusive eu." Tentando se manter de pé, Dona Irene fala: "Eu tô me sentindo tão...
Do nada, ela não consegue terminar a frase, pois sente uma fraqueza e começa a cair. Por sorte, Lara, que já estava por perto, a segura e em seguida a senta em uma cadeira. Muito preocupada com ela, a moça pergunta: Vó, o que foi, vó? Você quer um copo d'água? Juntando as forças, Dona Irene responde: Eu não quero nada. A única coisa que eu quero é saber de você, Donatella. Se há alguma forma de você me perdoar, porque eu não vou me perdoar nunca. Mas você é uma pessoa muito melhor do que eu. Quem sabe um dia você possa me perdoar. Em um gesto, Dona Irene estica a mão e espera pacientemente que Donatella retribua o gesto. Ela hesita por alguns segundos, mas também estende a mão para Dona Irene. Porém, Donatella fala: Eu vou pegar um copo d'água para a senhora. Donatella sai da sala e Lara e Irene se entreolham, sabendo que isso foi uma fuga para não dar uma resposta. Dona Irene não consegue engolir tudo o que passou e descobriu. Revoltada, ela vai tirar satisfações com a Flora e descobrir mais coisas absurdas. A avó da Lara vai ficar entre a vida e a morte e dependerá de um milagre para sobreviver. Mas antes de continuar, eu só quero te lembrar de curtir o vídeo. É só clicar no joinha que fica aqui embaixo. Voltando ao resumo, com Dona Irene mais calma, Donatella questiona: O que foi exatamente que a senhora ouviu a Flora conversando com Silveirinha? Dona Irene então conta: Aqueles monstros, a forma como que eles zombavam dos próprios crimes. Eu lembro que depois eles começaram a brigar. O Silveirinha queria que ela fosse embora. Ele mencionou o fato dela ter embolsado 500 milhões de dólares. Como ela conseguiu tanto dinheiro? Sem jeito, Donatella revela: Provavelmente foi sobre a fusão da empresa. O Zé Bob andou pesquisando e parece que a Flora cometeu umas fraudes. Eu sinto muito. Com mais essa bomba, Irene lamenta: Meu Deus, mas que tragédia! Não é possível que depois de ter matado o meu filho e o meu marido, essa mulher ainda consiga destruir o patrimônio da minha família. Preocupada com a situação da avó, Lara pede: Vamos para casa, avó, por favor. Você precisa descansar. Seguindo o conselho da neta, Dona Irene se encaminha para ir embora, mas ela ainda olha para Donatella uma última vez e diz: Eu sei que é difícil perdoar uma vida inteira de enganos, mas por favor, tente me perdoar. Olhando fixamente para ela, Donatella responde: Vai com Deus, Dona Irene. Em seguida, elas esboçam um leve sorriso e vão embora. Donatella então corre para o seu pequeno altar, se ajoelha diante da imagem e agradece: Minha Santa Rita de Cássia, muito obrigada. Finalmente a justiça está sendo feita. Horas mais tarde, acontece a missa de 7º dia do Gonçalo Fontini. Todos os amigos e familiares já estão indo embora. Então Lara se aproxima da avó e pergunta: Já está tudo pronto, vamos embora? Dona Irene responde: Eu queria ficar um pouco sozinha, eu preciso desse tempo. Lara responde: Tá bom, eu vou te dar esse tempo. A moça então se retira e deixa a avó sozinha na igreja. Ao menos era isso que ela achava. Saindo de trás das pilastras, Flora aparece. Feito uma cobra sorrateira, ela se aproxima lentamente de Dona Irene. De repente, ela coloca a mão no ombro dela. Dona Irene se assusta e se vira rapidamente para ver quem é. Percebendo que se trata da Flora, a anciã não consegue dizer nada, mas a Flora, por outro lado, diz: Eu queria ter chegado a tempo, mas eu tive que preparar algumas coisas. Eu vou me mudar para o interior, mas eu fiz questão de vir aqui me despedir da minha amiga, a amiga mais querida que eu tenho. Dona Irene até tenta se segurar, mas não consegue. Cheia de ódio nas palavras, ela pergunta: Como você tem coragem? Como você pode vir na missa do homem que você matou? Se fazendo de santa, Flora rebate: Dona Irene, eu... A esposa do falecido a interrompe e revela: Não precisa mais se fazer de inocente. Eu já sei de tudo, sua assassina. Assassina! Sai da minha frente!
Mas Flora ainda insiste. O que é isso, Dona Irene? Eu não estou entendendo. Furiosa, Irene responde. Eu ouvi você conversando com Silveirinha. Eu ouvi você confessando que matou o Gonçalo e o meu filho. Por que, Flora? Por quê? Já não bastava você ter destruído a minha família uma vez? Agora você volta 20 anos depois para acabar com tudo de novo? Por que, Flora? Não pode ser por dinheiro. Ninguém faz uma coisa dessas por dinheiro. Então por quê? Por que esse ódio? Essa obsessão? Nós nunca te fizemos nada. Nesse momento, Flora tira seu ar doce e gentil do rosto e assume a sua verdadeira personalidade, fria e sarcástica. Olhando no fundo dos olhos da Irene, a vilã explica. Sabe, Dona Irene, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o seu filho e descobri que ele era um Fantini foi uma memória da minha infância. Eu queria um caderno, mas os meus pais eram muito pobres. Quem me deu o meu primeiro caderno foi o Silveirinha. Eu reparei que na capa estava escrito Fantini, papel e celulose. Dona Irene engole seco ouvindo o relato perverso da vilã, que ainda não terminou, e completa. Eu pedi para o Silveirinha me explicar. Ele me disse que os Fantini eram os donos do papel no Brasil. Aí, quando eu conheci o Marcelo, eu me lembrei dessa memória. Então eu decidi ter o seu filho para mim. Mesmo ele gostando da Donatella, eu não desisti. Eu cerquei ele, eu insisti. Eu contei com a ajuda de gente muito importante na época, lembra? Lembra a campanha que a senhora fazia a meu favor? Cansada de ficar calada, Irene rebate. Eu nunca fiz campanha a seu favor, nunca. Debochando, Flora retruca. Só o fato da senhora não gostar da Donatella já me ajudava. Coitado do Marcelo. Tão idiota, tão influenciável. Se a senhora soubesse como foi fácil, nem teve muita graça. E a senhora, Dona Irene? A senhora é muito burra. A senhora se acha inteligente porque teve cultura, porque estudou no exterior. Mas no fundo, a senhora não passa de uma topeira. Justo em quem a senhora foi confiar? Sabe por que a senhora caiu na minha conversa tão fácil? Porque eu sou assim, loirinha, essa carinha de anjo, esse jeitinho desinteressado, humilde. E mais que isso, eu sempre disse para a senhora as coisas que a senhora queria ouvir. Depois, foi fácil. Não deu uma semana e a senhora estava aqui, ó, comendo na minha mão. Por falta de aviso não foi. Tanta gente te alertou, a começar pelo meu pai. Um pai falando que a própria filha não presta. Ele merecia um mínimo de crédito. A senhora não acha? Revoltada, Dona Irene ameaça. Eu vou fazer de tudo para te colocar de volta na cadeia. O lugar fétido e sujo que você nunca devia ter saído. Você vai pagar caro. Segura do que está fazendo? Flora responde. Eu lamento, mas as coisas não vão ser como a senhora quer. Agora eu vou ter a vida de rainha que eu sempre mereci. Enquanto isso, a senhora vai ter que assistir à derrocada do seu império, depois de ter me ajudado a dar cabo da sua família inteira. Nessa hora, Irene não resiste. Ela começa a sentir mal e se senta no banco da igreja com muita dificuldade. Por sua vez, Flora debocha ainda mais. Ah, Dona Irene, já vai morrer? Ah não, fica mais um pouquinho. Eu faço questão que a senhora assista os próximos capítulos dessa história. Depois, a senhora pode se juntar ao seu filho, ao seu marido. Ninguém vai sentir sua falta mesmo. Juntando as forças, Irene rebate. Você vai arder no fogo do inferno, maldita! Aproveitando a proximidade com a vilã, ela ainda cospe no rosto dela. A megera então limpa a escarrada enquanto fala. O inferno é aqui, e eu já passei por ele. Agora é a sua vez. Nesse momento, Lara aparece e já chega gritando. Bem que eu desconfiei quando a minha avó demorou. O que você tá fazendo aqui? Sai de perto dela. Fica longe da minha avó. Com seu jeito, Flora zomba. Que lindo! A Chapeuzinho Vermelho veio salvar a vovozinha do lobo mau. Rugindo feito uma leoa, Lara manda. Vá embora daqui. Se você fizer mal à minha avó,
Eu acabo com a sua raça. Encarando a moça, Flora muda sua expressão enquanto fala. Eu já estava de saída mesmo. Até qualquer dia, filha.